Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 4 do PET volume 2 de História, segundo bimestre. Vamos lá. O tema da semana 4 de vocês é a Lei de Terras de 1850. Essa lei de terras nada mais é do que, como o próprio texto diz aqui, o caminho para a desigualdade social no Brasil. Essa lei de terras de 1850, que foi instituída logo após a lei Eusébio de Queiroz abolindo o tráfico de escravizados, ela veio para regulamentar a ocupação de terras no Brasil. Antes, até aquele momento, o indivíduo poderia ali entrar para esta terra, cultivar essa terra e ter a posse dela. Depois da lei de terras, essas terras passaram a ser propriedade do Estado e que somente poderiam ser adquiridas através da compra, ou seja, quem pudesse pagar por ela ia permanecer nela, quem não pudesse, adiós. Na prática, isso favorecia somente os grandes fazendeiros, que contavam com bastante recurso financeiro para estar comprando essas terras e desfavorecia quem não tinha posses. Aí tem aqui, além disso, um decreto de 1854 regulamentou a lei de terras, determinando a medição, a legalização das posses e o registro das propriedades. O valor para registrar a propriedade era excessivamente alto para pequenos e médios proprietários, o que levou muitas pessoas a perderem suas terras. Então, gente, até hoje você vai lá no cartório fazer uma documentação para regulamentar, a sua posse de lote, de fazenda, de casa, qualquer coisa assim. Esses documentos são caríssimos, muito caros mesmo. Mas aqui abaixo nós temos assim, uma de suas principais consequências, no caso a criação da Lei de Terras, foi a dificuldade criada para o acesso à terra pelas camadas mais pobres da população e pelos imigrantes que se viram obrigados a trabalhar nas grandes fazendas de café. Muitos imigrantes vinham para o Brasil na intenção de ter um pedaço de terra, de ser seu e tudo mais. Chegava aqui e viam que isso não acontecia, que eles não iam ter condições de comprar uma terra e acabava trabalhando nas grandes lavouras, nas fazendas de café. Na medida em que elevou o preço da terra, exigindo também o pagamento à vista e em dinheiro no ato da compra, a lei contribuiu para manter a concentração fundiária que marca a realidade brasileira até os dias de hoje. Aí nós temos duas charges aqui, uma criança com o pai, aí ele vai e fala assim, até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Ou seja, coitado, desolado da vida. Aqui embaixo nós temos outro. Mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Propriedades do senhor todos da Silva. Silva pai, Silva Júnior, Silva avô, Silva não sei bisavô, Silva papá. Ele não tem, Ele não tem nem como explicar por que não tem a deles, Eles, só quem tem dinheiro, no caso, aí, para adquirir a sua terra. E nós temos aqui, então, a atividade. Com base na leitura dos textos motivadores apresentados abaixo e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em forma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema, a questão fundiária no Brasil, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Aí nós temos aí o texto 1, a reforma agrária é um conjunto de medidas para promover melhor a distribuição de terras mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender os princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e o aumento da produção. Texto 2. A Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, amplamente conhecida como Lei de Terras, foi o dispositivo legal que pela primeira vez buscou regulamentar a questão fundiária no Império do Brasil. Esse ato determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado em asta pública, garantindo, entretanto, a revalidação das antigas sesmarias, que era até então a forma de doação da terra por parte do Estado, iniciativa particular, prática existente desde os tempos coloniais. E o texto 3 é uma charge
sobre a reforma agrária no país. É uma questão de terra para todos, né? Aí tem lotes de terra com desenhos escritos: avô, pai, filho, bisavô, tataravô, tetravô e etc. Então, baseado nestes 3 textos, você vai aproveitar a chance aí agora de fazer uma boa redação para o Enem e vai fazer um texto sobre a questão fundiária no Brasil. Abaixo aí eu dei uma sugestão para vocês com algumas informações. Mas eu vou passar para vocês aqui agora, ó, um modo de como você vai desenvolver esse texto. Primeiro você vai aí, como estruturar um texto dissertativo argumentativo. O texto tem que ter introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você vai colocar qual que é o problema, vai fazer um parágrafo falando qual que é o problema apresentado aí nessa imagem e nesses textos. O desenvolvimento, você vai fazer 2 parágrafos. Por que se trata de um problema? Quais as causas, motivos do problema? Quais efeitos e consequências do problema? Existe alguma solução? Você vai tentar resolver o problema com esses 2 parágrafos aí do meio, usando essas dicas aí dessas causas, né? Quais são as causas e efeitos que você vai colocar no desenvolvimento. E temos então aí a conclusão, que é onde você vai apresentar no último parágrafo a solução para o problema. Mas vamos lá para o textinho que eu coloquei aqui, que eu não segui à risca essa regra, mas eu coloquei algumas informações que você pode estar também utilizando no seu texto. Vamos lá? O primeiro Código de Terras do Brasil, considerado o primeiro plano de reforma agrária do país, foi instituído em 1850. E a partir dele foi criada a Lei de Terras, quando a terra passou a ter um importante gerador de lucro para a economia. Dessa forma, era urgente a necessidade de reorganização da estrutura fundiária. Ainda assim, os latifúndios permaneceram concentrados nas mãos do governo e daqueles que detinham grande influência política, chamados coronéis latifundiários. A distribuição de propriedades rurais começou a ser debatida em sociedade a partir da década de 1950, a partir do desenvolvimento industrial, aumento da urbanização, quando o país deixou de ser apenas agrícola. A Constituição de 1988 estabeleceu o direito à União de despropriar terras particulares para o fim da reforma agrária. É foco principal da reforma agrária o estabelecimento de diretrizes para a democratização do acesso e direito à terra de maneira estratégica através da implantação de assentamentos sustentáveis e organização justa da estrutura fundiária do Brasil. A reforma agrária é alvo de muitas polêmicas entre os que são contra e a favor. Alguns acreditam que ela é importante para estabelecer uma divisão democrática da terra no Brasil, visto que grande parte das terras brasileiras pertencem à elite. Já os críticos defendem que a desapropriação das terras pode causar uma insegurança por parte dos proprietários e uma redução de investimentos na produção. Baseada, então, em todas essas questões que foi colocada aí nos textos acima, faça o seu texto bem bonitinho, já vai preparando aí para fazer uma boa redação do Enem, tá bom? Vejo você daqui uns dias na correção da semana 5, se Deus quiser ainda essa semana.